mais uma vez ao nosso querido Jefa. É com muita alegria que recebemos hoje a Denise Calado. Ela é da SEF, que é a Sociedade Espírita Fraternidade, e vai nos falar do tema A Boca Fala do que o Coração está cheio. Então, para darmos início à nossa ambientação, eu vou ler uma página que está no livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, por Emmanuel, e que tem o nome Legendas do Tribuno Espírita. Cultuar a beleza verbalística nas locuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior através da prece. Atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de veiculá-las. Reverenciar a verdade, contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. Enaltecer ideias e emoções, sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Falar construtivamente, mas ouvir os outros, a fim de lhes entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna. Entretanto, estudar, quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Assim, meus amigos, vamos todos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento, os nossos melhores sentimentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, a Jesus, mestre e amigo querido, e a espiritualidade da casa de Francisco. E juntos vamos pedir para que tenhamos dias de bastante confiança e fé nos acontecimentos que estão no porvir, que não percamos de vista que nada acontece por acaso e que possamos também sempre alçar aos céus a nossa confiança, os nossos melhores sentimentos em Deus, nosso Pai, pedindo sempre que Ele fortaleça a nossa fé. Vamos também, meus amigos, agradecer a oportunidade da vida, dos aprendizados que colhemos diariamente e da oportunidade da doutrina espírita, que tanto vem nos consolar e nos instruir. Vamos assim, meus irmãos, ficar aqui agradecendo por tudo, que assim seja. Olá, é com grande alegria que nos encontramos aqui em mais essa ocasião, desejando compartilhar algumas percepções, algumas interpretações acerca do tema que nos cabe na oportunidade de hoje. A boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Nessa passagem, nós podemos encontrá-la tanto no evangelista Lucas como no evangelista Mateus. Escolhemos fazer a leitura inicial da passagem no evangelista Mateus, capítulo 12, versículo 33, para que não fugisse nada daquilo que nós encontramos e gostaríamos de tecer alguns comentários. É bem verdade que vale a pena trazer a informação de que antes de efetivamente mergulharmos nesse contexto, há uma passagem anterior onde Jesus está expulsando os demônios. E nós sabemos que todas as vezes em que Jesus estava oferecendo àquela comunidade, àquela sociedade, algumas das suas informações e também dos seus procedimentos de cura, a maior parte daqueles espíritos tinha sempre o veso de falar alguma coisa em contrário. Quer tenha sido em função da sua cultura, da cultura judaica, ou simplesmente por aquele nosso famoso conhecido despeito. Então, quando muitas vezes nós não conseguimos nos equiparar, ou muitas vezes quando nós não conseguimos nos aproximar daquelas pessoas que fazem algo de extraordinário,
ou de muito diferente daquilo que estamos acostumados, ou simplesmente pelo fato dessas pessoas trazerem uma possibilidade das quais muitas vezes nós não nos animamos em também sair da nossa inércia e dar a oportunidade de fazermos também, por nossa parte, aquelas ações que já podemos realizar. Quando Jesus estava fazendo a cura desse endemoniado, evidentemente aqueles que viam não compreendiam e também não tinham a boa vontade de perceber os ensinos do Cristo, começavam sempre a fazer colocações desmerecendo a oportunidade. E não foi diferente dessa vez. Eles falavam que Jesus estava, atuando com Beelzebul. Então Jesus ouve tudo aquilo, cura um endemoniado e logo adiante ele vem a falar, trazer essa fala que é a que nos cabe refletir no dia de hoje. E ele diz o seguinte: as palavras manifestam o coração. Ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. O homem bom do bom tesouro tira o bem, mas o homem mau do mau tesouro tira o mal. Eu vos digo que toda palavra inútil que os homens disseram darão contas no dia do juízo. Pois por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vejamos que interessante a fala do Cristo. Logo depois de todas aquelas rebeldias que as pessoas que estavam ao redor se punham a falar, Jesus então fala dessa questão de que a árvore boa não pode dar maus frutos, evidentemente, porque a árvore boa ela tem uma genética positiva, ela tem uma genética de boas possibilidades. Sendo assim, ela só pode dar bons frutos. Da mesma forma, quando nós interpretamos isso e sabemos que Jesus está conversando com a humanidade. Ele não estava falando somente com aquele povo. Ele estava falando para todos nós que viríamos a ter outras oportunidades reencarnatórias e precisaríamos estar a braços com aquela verdade. Então, seguindo essa linha, é interessante que ele vai falar das víboras. Ele fala, raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Quando Cristo fala raça de víboras, já sabemos, já conhecemos essa expressão. E ele vai falar isso em outros momentos também, acusando-nos, muitas vezes, de ser essa raça de víboras. E aí fiquei curiosa por que usar víboras, na leitura evangélica. Eu fui procurar, porque, a meu juízo, as cobras, todas elas em geral, são várias as divisões, mas basicamente serpentes e víboras, e eu não sabia disso. E as víboras, nas suas características de víboras, elas têm algumas coisas que nem todas as cobras possuem. Dentre essas características, elas têm uma facilidade muito grande para inocular o seu veneno, porque as suas presas são assim formadas. Então, as víboras, elas têm essa facilidade da inoculação do veneno exatamente porque a sua constituição biológica assim favorece para que ela destile o seu veneno. Outra questão bastante interessante é que as víboras têm hábitos noturnos. Então, elas normalmente se expressam, colocam os seus trabalhos, os seus afazeres, as suas caçadas, quando a noite se fecha e, evidentemente, as suas vítimas, digamos assim, ficariam mais facilmente fáceis dela conseguir alcançar o objetivo, que era de retirá-los, para a sua sobrevivência. Outra questão também interessante é que elas são ágeis no ataque. Diferentemente de outros tipos, as víboras têm um ataque rápido e certeiro. E Jesus vai falar que nós somos essa raça de víboras. E quando fui procurar também a palavra raça, fui encontrar que a raça, na verdade, ela é um conjunto de características que denomina um determinado grupo. Então, quando Jesus fala que nós éramos uma raça de víboras, ele estava falando que nós somos espíritos, somos grupamentos que temos essas características
que as víboras possuem, de inocular facilmente o veneno, de serem ágeis e hábeis no seu ataque e, evidentemente, fazer o seu trabalho no momento em que seja pouco visível. E, curiosamente, não é à toa que ele faz essa alusão. Porque quando nós vamos ouvir a mensagem evangélica, é importante que a gente possa retirar dela tudo aquilo que vem recheado na informação. Ora, quando Jesus nos fala que da árvore boa não é possível dar frutos maus, ele está querendo dizer que todos nós temos um DNA. E é claro que, como espíritos que estamos nesse caminho da evolução, nós sabemos que o nosso DNA é divino. Porém, para que nós venhamos a alcançar essa perfeição, é fundamental que a gente faça esse mergulho do autoconhecimento. É esse retirar das nossas camadas para que nós possamos retirar de nós a essência divina que mora, que reside conosco. Então, quando Jesus vai nos chamar de raça de víboras, ele sabe que nós somos espíritos que estamos nesse caminho evolutivo, mas que é fundamental estarmos atentos e ele a todo momento nos faz questão de chamar a atenção, que deveríamos tirar do nosso coração aquilo que temos. E isso não é tarefa fácil. Temos sim esse DNA divino, mas como espíritos imperfeitos que somos, muitas vezes nós nos abraçamos, nós nos envolvemos de certo modo com grande satisfação ainda nos nossos vícios. E sabemos que não é fácil retirar de nós essas dificuldades. Basta nós pensarmos nas nossas dietas corriqueiras. Quando nós pensamos nisso, elas sempre vão começar num outro dia que não o imediato. Elas vão começar na segunda-feira, elas vão começar na próxima semana. E, em linhas gerais, todos nós, basicamente, sem desmerecer qualquer profissional da área da nutrição, sabemos muito bem aquilo de que nós podemos prescindir para alcançar os nossos objetivos no que diz respeito à dieta, que é apenas um exemplo. Nós sabemos dos alimentos que são calóricos, que não devem ser ingeridos em grande quantidade e por aí vai. Porém, como é difícil e como é bom o hábito da alimentação, e cada um com os seus prazeres. Então, quando Jesus nos convoca a pensar nesse nosso DNA, é importante que a gente perceba que cada um de nós tem sim um trabalho a desenvolver no nosso próprio código genético moral, que é esse trabalho de ir limpando, de ir melhorando a nossa condição de espécie humana, de raça humana, de sociedade humana. Quando nós vamos percebendo a literatura do Cristo, ele vai nos chamando a um trabalho de educação o tempo todo. Quando ele era questionado sobre os milagres, né? Até então entendidos como milagres, já que não se tinha ciência suficiente para compreender tudo isso, nós não podemos esquecer que, na verdade, o que estávamos colocando para o Cristo eu não sei fazer isso, logo isso aí não pode ser alguma coisa boa. Então, nós estávamos retratando ali todas as nossas dificuldades. Fazendo ainda uma alusão da árvore, que é o símbolo que Jesus se utiliza, quando nós pensamos na árvore, nós sabemos que cada árvore tem o seu papel na natureza. E vive-se equilibradamente, porque cada uma delas atende o fanal a que se propôs. Ou seja, eu não vou colher morangos no pé de manga. E também não posso esperar do flamboyant um fruto para que eu venha me nutrir. Por quê? É uma árvore eminentemente de flores. E como tal, ela não é capaz de me oferecer alimento para o meu corpo físico, mas ela é capaz de me oferecer um belo cartão postal aliviando a minha alma, me dar sombra para que eu possa me refrescar num dia de calor. Então nós vamos verificando que assim como as árvores, todos nós nascemos para uma brilhante missão. O problema é que, em geral, nós acreditamos que a nossa missão é semelhante à missão daqueles grandes missionários. Bem verdade que eles seguem à nossa frente como a nos animar para que nós cada vez mais possamos descobrir as nossas tarefas de espíritos imortais. Porém, cada árvore do Cristo, cada árvore de Deus, tem na Terra a sua função. Daí a gente não dever se incomodar tanto com o que o vizinho já é capaz de fazer, porque cada árvore tem o seu tempo de maturação. Há umas que depois de 1 ano, 2, 3 vão conseguir dar seus frutos, outras vão demorar muito mais para dar as suas floradas, e outras, à medida que o tempo passa, é que vão dar à natureza as suas melhores qualidades.
Então vamos verificar que quando Cristo usa a ideia da árvore, ele também está falando da individualidade. Nenhuma árvore é capaz de dar o que a outra dá, porque só aquela genética, só aquele tipo de árvore é capaz de oferecer frutos daquela natureza, diferentemente da sua vizinha. E todas elas trabalham em harmonia. E se nós conseguíssemos perceber isso, também daríamos muito bem conta da nossa administração na Terra. Seríamos capazes de ter uma vida muito mais tranquila, muito mais equilibrada do que ficar olhando como faziam os publicanos, como faziam os judeus da época, questionando se aquilo que o vizinho faz é realmente interessante, é válido, é lucrativo, enfim. Recentemente eu estava repassando o livro Transição Planetária. E dali, daquele livro, onde nos é dado a conhecer desses espíritos que virão de Alcione, já estão vindo de Alcione para reencarnar-se conosco, para promover esse momento de evolução da Terra, nós vamos percebendo que esses espíritos, na literatura, na leitura, psicografias de Divaldo Pereira Franco, esses espíritos já trazem um avanço em termos morais infinitamente maiores que os nossos. E o benfeitor, numa das reuniões, onde é informado a esses espíritos as nossas condições, falando das dificuldades que encontrarão na Terra, chama a atenção dessas almas para o árduo trabalho que terão de fazer, porque sofrerão muitas perseguições, muitas palavras insanas ditas pela comunidade terrestre, em função de tudo aquilo que eles vêm trazer, que é extremamente diferente do que nós estamos acostumados. Seria quase como se eles fossem esses espíritos evoluídos, nós estivéssemos recebendo essa visita e não conseguíssemos compreendê-los, assim como se deu com Jesus. Bem verdade que não estamos dizendo que eles são espíritos do naipe, do quilate do Cristo. Não é isso que estamos dizendo. O que estamos dizendo é da nossa imensa dificuldade em aceitar aquilo que ainda não conseguimos entender, que ainda não conseguimos penetrar. E eles sofrerão uma série de situações desagradáveis exatamente pelo embate que nós faremos com eles, porque ainda não teremos muitas vezes essa delicadeza para perceber que eles são outras árvores, que podem nos oferecer outros tipos de frutos e nos alimentar de uma forma da qual nós não estamos acostumados. Daí a importância de nós termos atentos os nossos sentimentos, as nossas emoções, para percebermos essas novidades. Porque muitas vezes nós falamos assim, quando ocorrer a chegada desses espíritos, porque vai ser muito bom, porque vai ser um planeta de regeneração e paz. É verdade. Mas é importante nós termos em mente que não será uma chave onde nós vamos virar e no dia seguinte o planeta de regeneração e paz se fará presente. Vai ser todo um processo e nós vamos ter a presença desses espíritos. Mas é importante que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que nós possamos apreender, para que possamos desembrulhar essas mensagens que possivelmente nos chegarão de princípio de uma forma diferente. E talvez nós venhamos a criar grandes embates. Porque, assim como a época do Cristo, nós ainda queremos que todas as árvores sejam de frutos exatamente iguais àqueles que nós conhecemos. Outra questão interessante, recentemente, tive a oportunidade de ouvir uma mãe com relação a esse fato que narrei do Transição Planetária. E ela falava, era uma pessoa funcionária pública, tem uma vida bastante confortável, e ela vinha narrando que a sua filha apresentava uma tendência muito grande, um pendor muito especial para as artes. E ela narrava que estava extremamente preocupada, e a narrativa dela, que é igual a muitas das quais já ouvimos, ela dizia assim, como uma pessoa será capaz de viver bem vivendo de arte no Brasil? E aí, no momento em que ela falou isso, eu fiquei pensando exatamente nesses espíritos que estão vindo encarnar-se conosco. Porque esses espíritos têm uma percepção, uma sintonia e não estão aferrados aos mesmos valores que nós. Não têm a necessidade dos mesmos frutos que nós temos. Logo, eles vão dar a oportunidade de vazar das suas entranhas uma beleza da qual também nós não estamos acostumados. E fiquei pensando na menina quando ela me disse isso.
Ela falou assim, como vai viver se não for de uma situação que lhe dê tranquilidade, segurança, etc, etc. Tudo aquilo que nós temos no nosso discurso. E fiquei pensando exatamente na colocação do livro da transição planetária, quando nos fala desses espíritos que chegarão cheios de novidades, e que muitos de nós teremos rechaço por tudo aquilo que eles vão nos trazer de novidades. Então é importante que a gente tenha essa percepção, esse coração aberto para perceber esses ventos novos que todos nós desejamos. Então, quando Jesus nos chama de raça de víboras e fala das nossas limitações, ele nada mais quer do que chamar a nossa atenção. Quantas vezes nós não agimos efetivamente como ele coloca? Temos os nossos tentáculos prontos para o bote. Ajustamos as situações de maneira em que a gente possa inocular o nosso veneno, o nosso despeito, o nosso ressentimento e ferir as pessoas. E sabemos que as palavras, elas têm cor, elas têm aroma, elas têm forma. Nós apenas falamos e acreditamos que está tudo bem. Mas nós sabemos que, especialmente com o teor da nossa energia, essa fala ganha uma dimensão que sequer podemos imaginar. Especialmente quando nós agimos de forma a efetivamente ferir as pessoas. Então, daí Jesus dizer que nós éramos raça de víboras. Porque quando os benefícios eram em nossa direção, nós estávamos felizes. Não importava quem fosse Jesus. Mas se nós fôssemos aqueles que apenas assistiam, não fôssemos o pai do endemoniado, por exemplo, então nós tínhamos uma série de críticas a fazer. E muitas vezes lançávamos o nosso veneno na calada da noite. Por detrás, fazendo aquelas famosas fofocas tão conhecidas nossas, que levavam muitas vezes as pessoas a perderem seus bens, sua vida e etc. Então a história nos mostra que nós somos essas pessoas, que temos essas dificuldades. Basta que nós nos sintamos ameaçados para que venhamos a fazer uma série de circunstâncias que muitas vezes vai nos fazer perder não só um amigo, uma pessoa querida, mas perder até a paz de coração, perder a encarnação. Porque aquele momento em que nós nos descuramos ou agimos com essa má fé, efetivamente nós estamos espalhando esse mal. A fofoca que nós tanto gostamos, quem de nós não para muitas vezes para aquela famosa frase, menina, nem te conto. E nessa que menina, nem te conto, por certo, a vida de alguém muitas vezes está vindo à bancarrota das nossas observações. Será que nós, se nós estivéssemos na mesma situação daquela pessoa, gostaríamos de ter a nossa vida devassada numa esquina qualquer, apenas para um deleite? Então, quando Jesus nos chama a atenção, especialmente nesse momento em que todos nós estamos mais do que nunca vinculados às redes sociais e a tantas outras formas de comunicação, considerando que estamos privados dos encontros, né? Não privados necessariamente, mas estamos mais restritos dos encontros sociais, quantas mentiras são lançadas nas redes sociais, a ponto de nós termos instituições, órgãos e pessoas que se especializaram em procurar ver se aquelas matérias que são as mais divulgadas são verdadeiras ou mentirosas. Veja o trabalho que nós vamos dando desnecessário para as instituições gastarem tempo e dinheiro para ver se aquilo que a gente está passando, repassando, seja no âmbito da política, da saúde, ou seja lá do que for, é verdade ou mentira. Vejamos o poder que nós temos, o poder para mais e para menos. Se é verdade que há esse poder, por que não utilizarmos os frutos bons que já temos para espalhar coisas úteis, para deixarmos mensagens úteis? Quantos de nós, além do famoso bom dia dos grupos, podemos lançar mais coisas interessantes? Descobrir uma informação que possa ser benéfica para uma grande quantidade de pessoas. E com isso, sim, lançarmos as boas sementes daquilo que nós já temos na nossa intimidade, do nosso DNA divino. Então é muito interessante quando Jesus nos faz essa fala. E aí ele segue falando uma outra coisa muito interessante. Além do raça de víboras, ele vai falar assim: o homem bom, do bom tesouro, tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Todas as vezes em que nós pensamos em tesouro, nós pensamos em riqueza. E quando nós pensamos em uma pessoa rica, é importante não nos esquecermos de que nem sempre estamos falando só de moedas e tesouros e dinheiro. Quando nós falamos que alguém é rico,
nós estamos falando que ela tem em abundância. E quando nós temos algo em abundância, somos ricos daquele bem, daquele valor, daquela virtude. Então, quando Jesus fala que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração, é importante que a gente também se pergunte que tipo de riqueza nós trazemos. Ou seja, que tipo de abundância nós temos na intimidade do nosso coração. É isso que Jesus está falando quando ele fala do tesouro bom e do tesouro mau. Que tipo de excessos nós temos? Excesso de valores positivos, de boas virtudes, ou nós ainda estamos recheados de ressentimento, mágoa e etc. E é muito importante que a gente faça esse reconhecimento. Por que é muito importante? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter no convívio pessoal, no relacionamento de vocês, pessoas que estejam momentaneamente privadas da sua razão. Aqueles que momentaneamente estão passando por uma dificuldade, estejam com problemas de demência, Alzheimer, que não tem uma cura ainda estabelecida, ou outros tipos de demências que podem ser momentâneas também, em função de um acidente ou algo do gênero. É muito comum, nesses casos, muitas vezes, nós nos surpreendermos com essas pessoas, porque elas muitas vezes começam a relatar coisas ou fazer coisas que nós nem imaginávamos que elas seriam capazes de fazer. Algumas delas começam a falar de uma forma mais elegante, outras delas começam a falar de uma forma extremamente diferente, agressiva, outros começam a ficar um pouco mais soltos, falando coisas que nós nunca vimos vovô falar, titia falar. É claro que tem sim um componente, um viés da própria dificuldade, da própria doença. Mas muitas vezes o que nós vamos descobrir é uma quebra de verniz. Ou seja, tantas são as vezes em que nós falamos coisas apenas para ser aceitos, que no momento em que a nossa razão sofre uma ruptura qualquer, nós retiramos das nossas entranhas, ou seja, de onde moram as nossas riquezas, de onde estão as nossas sementes, de onde vem a nossa intimidade real, tudo aquilo que nós colocamos nas últimas gavetas da nossa intimidade. E é por isso, além das questões médicas, evidentemente, que muitas vezes essas pessoas vão dar vazão a sentimentos e expressões que antes nós não verificamos. Porque quando a razão e a consciência estavam funcionando, nós mantínhamos aquelas expressões fechadas na nossa intimidade. Pensávamos, sentíamos, mas não tínhamos muitas vezes, por questões variadas, a coragem de nos demonstrarmos efetivamente. Daí Jesus ter dito que éramos raças de víboras, ou seja, que agíamos muitas vezes no calar da noite, que éramos facilmente dados à predação. Por quê? Porque essa é a nossa real circunstância. Essas pessoas muitas vezes dão-nos mostras efetivas de que elas sentem de verdade, de quem elas são de verdade, coisas que a gente nem imaginava. Então, quando Jesus fala dessa boca fala do que está cheio o coração, é porque ele está falando desse nosso extravasar. E quando ele fala isso, é importante que a gente não se fixe ou não se feche simplesmente na palavra dita. Porque nós sabemos que a palavra dita é um momento, digamos assim, um momento final. Mas muitas vezes, antes de nós dizermos essa palavra, nós já pensamos, nós já mandamos essa mensagem, nós já mandamos aquela energia. Ainda que a gente dê o freio, que já é um outro momento, muito importante. Eu pensei e normalmente já falei. Mas agora que eu estou me policiando mais, eu pensei, eu senti, mas eu segurei. Nós percebemos que há uma gradação em tudo isso. É um esforço da alma de fazer com que dentro de si comece a vingar uma nova oportunidade de progresso. Ou seja, quando a gente vai se limpando intimamente, deixando a água nova entrar nos nossos corações, a água da mensagem nova. Por que é importante quando os Espíritos nos falam da leitura constante da codificação? De lermos as obras básicas com constância? Porque os Espíritos sabem que nós estamos numa outra faixa vibratória. Tudo isso que nós lemos e que gostamos imensamente ainda não é conquista nossa. É uma coisa que nós precisamos ir nos envolvendo com aquela mensagem, com aquela energia, com aquela transformação.
Nós temos uma centena, um carreiro de dificuldades para um punhado de anos nos quais nós estamos começando a ouvir de verdade Jesus. Daí os Espíritos nos falarem da importância de nós mantermos atualizada a nossa literatura. Porque à medida em que nós vamos colocando para dentro de nós essas energias novas, nós vamos fazendo com que o nosso DNA, com que a nossa semente comece também a se modificar. E se modificando, os nossos frutos também tendem a ser melhores, mais doces, mais palatáveis do que aqueles frutos que nós viemos dando há tanto tempo. Então, quando os Espíritos nos falam da importância da boa leitura, de nós refletirmos no que estamos falando, onde nós estamos colocando a nossa atenção, é para que nós venhamos a começar a fazer esse trabalho íntimo. Quando Jesus fala, né, que não se coloca vinho novo em odres velhos. Essa também é uma interpretação, uma outra fala muito interessante, porque é exatamente isso. Se eu quero promover em mim essa transformação, eu não posso, com a intimidade antiga, colocar vinho novo. E o odre, ele era feito de couro de cabra, ao tempo do Cristo. E eles pegavam um animal, tiravam o couro e fechavam, a fim de colocar não só vinho, mas também azeite e outras iguarias. Então eles fechavam aquilo, costuravam e iam colocando o vinho ali para que pudesse ser levado de um lugar a outro, para que pudesse ser curtido. À medida em que esse vinho ia ali fazendo a sua transformação, seu trabalho de transformação, ele ia expandindo esse odre, né? Expandindo a ponto do odre perder a sua natureza, a sua característica, a sua utilidade. Então Jesus disse não colocar vinho novo em odres velhos, ou seja, colocar vinho novo num recipiente já velho, ultrapassado, cheio de sabores antigos, é o mesmo que condenar o vinho novo ao seu desperdício. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa proposta. A cada encarnação, ir colocando para a nossa intimidade outros valores, a fim de que possamos mudar as características iniciais dessas nossas falas, desses nossos sentimentos. Aí os Espíritos sempre nos convocarem à boa palavra, a fugir da palavra inútil, como Jesus vai falar. Ele diz o seguinte: eu vos digo que toda palavra inútil que os homens disseram darão contas no dia do juízo, pois por tuas palavras serás justificado ou por tuas palavras serás condenado. Vejamos que na doutrina espírita nós não temos o dia do juízo, mas temos a consciência, que é esse Deus falando conosco, né? Que são as leis divinas conversando conosco. Então, quando o Cristo nos fala que toda palavra inútil que os homens disserem darão contas no dia do juízo, ele está querendo dizer que tudo aquilo que a gente coloca para fora, nós daremos conta, inclusive, perante a nossa própria consciência. Há um texto muito interessante que fala sobre o grande cabeça, Humberto de Campos. E nessa crônica de Humberto de Campos, o grande cabeça é um advogado. E esse advogado, renomado, fez-se um grande profissional. E a sua mãezinha sempre falava para ele: meu filho, é importante sim o seu crescimento como profissional, mas é fundamental que você não se esqueça dos pobres. E ele sempre rebatendo com a mãe, afinal de contas ele estava fascinado com as oportunidades que a vida lhe trazia de ser um grande advogado. E como ele sempre se utilizava da legislação para conseguir coisas boas para os seus clientes, ele passou a ser chamado de o grande cabeça. E evidentemente ele assim foi chamado porque tinha sempre uma forma de conduzir as suas petições, os seus julgamentos, né, as suas colocações, de modo a proporcionar vitória aos seus clientes. E assim, de tempos em tempos, a mãezinha ia lhe cutucando a intimidade, a fim de que ele pudesse ter não só essa palavra ou essa atenção com aqueles que podiam pagar-lhe muito bem, mas também que ele desse atenção àqueles que nada podiam lhe oferecer. E ele dizia para a mãe que haveria tempo em que ele faria isso, ou seja, o famoso amanhã. O tempo corre, a mãezinha desencarna, e logo mais ele também desencarna. Mas tantas foram seus envolvimentos com essa palavra, tantos foram os seus envolvimentos com essa utilização de forma equivocada, que na espiritualidade ele se encontra numa situação muito difícil. Ele se encontra na questão de todos aqueles que lhe procuravam como o grande cabeça. E isso nós podemos imaginar a quantidade de pessoas que, de certo modo, foram injustiçadas
pelas suas colocações como profissional. E esse grande cabeça, em nova oportunidade, desejando fugir de toda essa estrutura que ele havia construído para si, roga a Deus a oportunidade de um renascimento. E nesse novo renascimento, ele nasce com uma série de dificuldades mentais, sempre vinculados à ideia do grande cabeça que ele havia sido. Ou seja, ele nasce com uma deformação mental e momentaneamente ele ficará impossibilitado de colocar todo o seu verbo, todo o seu DNA adoecido, para que em outras ocasiões, certamente, depois de reequilibrado, ele pudesse novamente retomar ao dom do seu trabalho profissional, da palavra, que deve ser usada especialmente para alevantar as pessoas. E não só aqueles que convivem conosco, mas também a cada um de nós. É verdade que nem todos os dias nós vamos levantar animados e felizes, mas é importante que a gente lute para não cair no desânimo, para que a gente não venha espalhar esse desânimo para as pessoas que estão conosco. Daí Jesus falar dessa ideia do juízo final. Não é um dia específico, mas é exatamente porque a tônica da palavra vai fazer com que cada um de nós tenha efetivamente aquele DNA, ou seja, para que nós sejamos conhecidos na espiritualidade por aquilo que nós somos capazes de distribuir. Daí, eu gostaria de deixar, para finalizar as nossas reflexões, uma passagem que, por certo, já é conhecida dos senhores. Disse que Chico Xavier, um dia, estava atrasado para os trabalhos na Fazenda Modelo. E nesse seu correr, ele encontrou com uma senhora na beira do caminho que dias antes havia estado com ele para um daqueles atendimentos que o Chico sempre fazia. E ele havia prescrito uma receita. E essa senhora estava na dúvida de como deveria tomar a medicação. E nisso, então, Chico passa pela porta da casa da senhora e a senhora pede um momento. Chico, um minuto, eu preciso saber dessa receita, como devo tomar esses remédios e tal. E Chico então fala para ela, minha irmã, hoje eu não posso conversar, porque eu estou muito atrasado. E ele dá alguns poucos passos adiante. E eis que quem aparece? O mentor Emmanuel. E Emmanuel para e fala para ele, Chico, alguns minutos a mais que você esteja atrasado não vai fazer nenhuma diferença. Por gentileza, volte e converse com a mulher. E aí ele volta, né? Já que o guia mandou, né? Vou voltar. E ele volta, conversa com a mulher e dá a ela toda a atenção necessária para que ela possa bem utilizar aquele medicamento. E então ele vai adiante, apressado, depois de atender a necessidade que a mulher exigia, e a mulher diz, muito obrigada, Chico, vá com Deus. E aí quando ela diz isso, o Emmanuel aparece novamente e fala para Chico, agora olhe para trás e veja. E então, quando o Chico volta para trás, ele vê aquela energia saindo do peito da mulher e se dirigindo ao amigo, né? Aquele coração querido que era o Chico Xavier. Então, o Emmanuel olha simplesmente para Chico e pergunta para ele se ele compreendeu. Assim são as nossas palavras, assim são as nossas ações. Elas devem existir conosco para promover esse bem-estar. E Emmanuel fala para Chico, imagine se você não tivesse dado a atenção necessária para essa mulher. É claro que foi um momento didático, e sabemos que nem sempre nós vamos poder fazer isso. Mas é importante que a gente perceba a grandeza e a força das nossas palavras, das nossas ações, por mais modestas que sejam, um bilhetinho, um abraço, um telefonema que agora está cada dia mais difícil, uma música que a gente ouça e mande para o amigo, tudo isso vai falar da nossa intimidade. É tudo isso que vai vazar de verdade que espíritos nós somos. E os espíritos que se encontram ao nosso redor, essas muitas testemunhas que caminham ao nosso lado, saberão efetivamente se nós estamos melhores do que fomos ou se temos apenas aquele verniz que basta uma leve batida para que nós venhamos a perder tudo aquilo que nós dissemos que já conseguimos ser. Então nós sabemos que é um trabalho difícil, mas não é um trabalho impossível, senão nós não teríamos essas oportunidades. Então gostaríamos de frisar aqui uma vez mais, todos nós temos uma genética, essa genética é uma genética divina. E todos nós podemos espalhar, onde quer que estejamos, a despeito de todas as nossas dificuldades, gotas que sejam, sementes que sejam, fagulhas que sejam, de luz e de bem-estar, a fim de que a Terra possa ser, não numa manhã distante,
mas que possa ser já a partir de agora o melhor que nós pudermos deixar. Porque todo viajante, e nós somos viajantes, ele não só vai, mas muitas vezes ele tem que voltar pelo mesmo caminho que ele acabou de trilhar. Então é importantíssimo que nós venhamos a nos dar conta de que hoje nós estamos indo e amanhã estaremos voltando novamente para a Terra. E que momento, que situação, que palavras, que construções nós desejaremos encontrar. Todos nós somos esses pequenos semeadores de estrelas a partir das nossas palavras. Que elas sejam de boa vontade, bom ânimo e, acima de tudo, de estímulo, não só para os nossos, mas para todos aqueles que caminham conosco. Que Jesus, esse mestre incomparável, possa nos ver mudando a nossa pele, tirando as nossas escarpas de víboras para ver, deixar para trás essa roupa de víbora e deixar efetivamente luzir a nossa luz. Que ele possa continuar sendo o nosso melhor caminho, a nossa melhor escolha, a nossa melhor opção, sempre. Gostaríamos agora de finalizar com a prece, desejando desde já a todos ótimos momentos, ótimas vibrações de paz e de felicidade. Celeste amigo Jesus, queridos benfeitores, queremos agradecer as bênçãos do momento, as bênçãos dos teus ensinos, que ainda são para nós essa aula tão teórica, mas que temos tido a vontade de colocar em prática dia após dia. Há dias de grande tormenta na nossa intimidade, onde deixamos extravasar todas as nossas dificuldades, em que as nossas porções, víboras, ainda se manifestam, Senhor. Mas há dias também em que somos capazes de atos dos quais nos sentimos tão felizes, de envolvimento, de compreensão, de carinho, de afeto, junto a essa humanidade anônima que caminha ao nosso lado. Por isso também nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelas bênçãos da família, pela honra do lar, por tudo que o trabalho no bem é capaz de nos proporcionar. E permita, Jesus, que esse teu ensino com o olhar da doutrina espírita possa penetrar definitivamente nos nossos corações, renovando a nossa intimidade. Agradecidos, assim, por todas as bênçãos que nos há concedido e principalmente por aquilo que não nos pôde ofertar, dadas as nossas limitações, nós queremos encerrar esse momento de coração grato por mais essa oportunidade de pensarmos em Ti. Abençoa toda a humanidade e fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada e até um próximo encontro, se Deus quiser.